Agora vamos criar o arquivo script.js, né, na pasta public. Script.js, que é chamado lá pelo index.html. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, vai ser os primeiros imports. Então vou fazer aqui import initialize app from https dois pontos barra barra, que ele já completou, né? www.jstatic.com barra Firebase.js barra. Vou colocar aqui uma versão mais nova, que o que ele está colocando aqui é que ele está colocando a versão 9.22, né? A gente vai colocar uma versão mais nova, que é a versão 10.7.1 barra Firebase App.js. É isso aqui mesmo. Tá? Embaixo, ele já preencheu para mim também, vamos fazer o segundo import, né, que nós vamos estar importando funções do módulo do Firestore, né, que permitem manipular o banco de dados, como por exemplo criar banco de dados, ler, atualizar, deletar documentos. Então ele já preencheu aqui, né, algumas funções, né, ele colocou get database aqui, eu vou tirar, porque a gente vai usar o Firestore, né, e aí eu prefiro o get Firestore. Melhor, né? Get Firestore. Depois, né, eu vou colocar uma função aqui de collection, né? Depois uma função de doc, né, dentro das collections. Aqui eu vou tirar o que ele colocou, porque eu não vou usar nada disso aqui. Então, vou colocar aqui set doc, get docs, delete doc, né, porque a gente está fazendo um CRUD, né? Vou também usar on snapshots. Vou inserir também uma de query, né, para a gente poder fazer consultas mais avançadas, e uma de ordenamento, order by, para a gente poder fazer o ordenamento do retorno das consultas. Eu vou usar from HTTPS, né, www.jstatic.com, Firebase.js, né, aqui ele já preencheu para mim com os mesmos valores de cima, né, 10.7.1, Firebase Store, aqui eu vou tirar aqui o preenchimento dele, porque eu vou colocar Firebase, né, não database, mas vou colocar Firebase Firestore, que é o banco de dados que a gente vai usar, né? .js, tá certo. Então fica assim. Logo em seguida, né, a gente precisa colar é, aquele código que nós recebemos quando fizemos a configuração do Firebase, né? Então a gente recebeu um código lá, então aquele código a gente precisa colar ele bem aqui. Então vou colar ele aqui, né? O Firebase config, né? Que é a configuração do Firebase, que eu preciso desse código, né? Porque logo em seguida eu já começo com const app igual initialize app Firebase config, ele já até completou aqui para mim, né? E logo em seguida, né, a gente vai pegar o banco de dados com constdb get firestore app. Então ele já completou para mim também, né? Então o primeiro const app initialize app Firebase config, né, ele inicializa o Firebase com as configurações definidas no Firebase config que está aqui em cima, né? E o constdb get firestore app,
ele cria uma instância do Firestore associada à aplicação Firebase inicializada. Aí embaixo, né, como a gente fez lá aquele HTML, né, ele vai permitir, né, adicionar dados novos no formulário, mas também vai permitir editar no mesmo formulário. Então eu preciso de uma variável, né, que é a editando usuário, que eu vou começar ela como false. Então essa variável global ela vai indicar se o formulário está em modo de edição, no caso ela seria true, ou no modo de criação, no caso seria false. Né? E aí eu vou começar com a primeira função. Então vocês lembram que lá no HTML a gente colocou um container, né, que iria apresentar mensagens, né, se ou deu certo, se não deu certo. Então vamos começar com essa função. Então function, no caso vou chamar ela de mostrar mensagem. E aí eu vou colocar, né, um texto, né? E aqui o tipo. No caso aqui, colocar success. E aqui ele já me ajuda com algumas coisas, como sempre, né? Então vou colocar aqui um const, message div igual a document.getElementById message, né? Então já está, ele já completou para mim, né? Aqui eu vou chamar de message, né? Foi a forma como a gente chamou lá. E vou colocar então aqui message div ponto inner html igual a... Ele completou aqui para mim de novo, né? Div class. Aqui não é alert, né? Então vou deixar isso aqui, mas vou tirar o resto, né? Div class do tipo message, né? Cifrão tipo, fecha aspas, cifrão texto, div. Eu vou deixar assim. Aqui embaixo, então, vou fazer um set timeout, né? Set time out. Message div inner HTML. Vou usar o que ele está sugerindo aqui, tá? 3000. Então vou deixar essa função dessa maneira. Tá? Eu acho que ela vai servir para mim. Aqui ele deu um erro, né? O message div aqui tá errado aqui em cima. Faltou um G aqui. Agora ele vai aceitar, né? Message div, ele está dando algum outro erro aqui que eu não sei qual é. Aqui não tem esse D. Tá, agora tá certo. Eu tinha digitado errado ali e fiquei perdido. Tá. Então essa é a função, né, que a gente vai utilizar para mostrar mensagens. Né? Então vou colocar aqui
função para mostrar mensagens, né? Aqui ele colocou o usuário, vamos colocar aqui, aceitar a sugestão dele. Então, função para mostrar mensagens ao usuário. Agora, eu vou criar uma outra função, né, para buscar o próximo ID disponível para usuários, porque após ter essa função, eu já posso fazer a função para adicionar ou editar um usuário. Então ele está sugerindo aqui função para adicionar ou editar um usuário, mas eu não posso fazer isso ainda, porque eu preciso, antes disso, de uma função para buscar, né, o próximo ID disponível, né, para usuários. Porque eu vou ficar responsável, né, por fazer a gestão desses IDs, né? Então aqui ele fez uma sugestão, né, async function buscar próximo ID. Eu vou fazer aqui porque para ficar async function, eu vou chamar de próximo ID usuário. Próximo. Olha, ele já até leu minha mente, né? Então já colocou aqui próximo ID usuário, né? É, então vamos usar aqui, ele já preencheu alguma coisa, eu vou aceitar o preenchimento, mas vou alterar as coisas, né? Então aqui eu vou começar com const, não, vou chamar isso aqui de snapshot. Const snapshot. Await get docs, collection, db usuários, perfeito. Ótimo. Mas aqui eu vou alterar isso aqui, porque eu vou usar agora um if, né? Porque eu posso ter snapshot empty, né? Aqui ele já leu meu pensamento de novo. Então, se snapshot é empty, né, retorna 1, significa que é o primeiro usuário. Tá? Aqui eu vou colocar const IDs, né, igual. Aqui também já leu meu pensamento, né, snapshot docs map, doc parseInt, doc id. Certo? Já leu meu pensamento também. Então aqui embaixo, né, ah, eu acho que eu não vou usar esse filtro aqui, eu vou deixar só até o parseInt doc.id. Vou deixar só até aqui, tá? E aí eu não vou fazer esse return ainda, eu vou colocar um const maxid igual a math, né? Max IDs. Então ele já leu meu pensamento de novo, já preencheu. E return max ID mais 1. Mas aqui eu vou colocar isso na forma de string. String max ID mais 1. Tá. Acho que assim vai funcionar bem. Então a gente vai ter um método aqui, né, que ele vai buscar o próximo ID disponível, né? Se não existe nada gravado no banco de dados, ele retorna 1. E se existe, né, coisas gravadas no banco de dados, ele pega ali o ID máximo e soma com 1 para me retornar esse ID no caso de eu estar criando, né, um usuário. Agora sim eu posso fazer uma função para adicionar ou editar um usuário, que é o que ele está querendo fazer desde sempre. Então, antes de tudo, né, eu vou fazer um document get element by id, usuário form, né, get elements by id. Vou colocar aqui, né, um usuário form, que é o nome que a gente deu lá para o ID no HTML, né? I add event listener. Opa. Submit async a. Tá, é isso que eu vou fazer mesmo. Eu vou aproveitar o que ele colocou aqui. É.prefeito default. Perfeito. E aqui também ele
está preenchendo, né? Já preencheu para mim. Mas antes disso eu vou começar, vou fazer isso em ordem. Eu vou começar com ID, tá? Const ID igual document get element by ID. Aqui eu vou usar os termos, os IDs que eu usei lá, né? No caso lá do HTML foi usuário ID, que eu usei no HTML, né? E o value aqui, ponto value e ponto trim. Aí depois nome, né? Lá eu não usei nome aqui como ele sugeriu, né? Eu usei na verdade usuário nome, né? E aqui value. Depois idade, né? Lá não tinha e-mail, então lá não tinha e-mail, então vou apagar isso aqui. Depois usei idade, né? Que é usuário e idade, né? Eu coloquei tudo no mesmo padrão, ele já até reconheceu já esse padrão. Depois falta um que é o CPF, né? Const CPF. Então vou aproveitar que ele já aprendeu a lógica, né? Então é get element by ID, usuário CPF, value, tá certo. Agora eu vou usar um try aqui. Const doc ID é igual a ID, né? E o await próximo ID usuário, que é o método que a gente acabou de criar, né? Acima antes desse. Então vamos await set doc. E aqui vem, né? Doc db. Vamos ver aqui set doc. Doc db. Aqui é usuários, né? Com maiúsculo. Doc ID. Eu peguei aqui em cima. Vírgula. Vamos colocar aqui, né? No caso, nome, em ordem, sobrenome, idade, CPF. Vamos fechar aqui. Na verdade já tinha fechado para mim, né? Vou só pôr o ponto e vírgula aqui. E aqui ele já foi arrumando também, leu meu pensamento, já colocou todo o código aqui, né? Então ele vai usar o mostrar mensagem, que nós também já definimos, né? Editando usuário, usuário atualizado com sucesso ou usuário adicionado com sucesso. Então ele já entendeu, né, o que eu queria fazer e está correto. Aqui eu vou ter que fazer uma outra função que é limpar o usuário, né, que não existe, então não tinha como ele colocar isso aqui, porque essa função não existe. Então eu vou colocar aqui, tá? Vou criar uma função limpar usuário, né, limpar form usuário. Essa função não existe ainda, eu vou criar. E depois eu tenho que alterar o editando usuário aqui para false, né? E é isso aí. Vou deixar assim. Aí eu vou colher o erro, né?
E aí no erro mostrar a mensagem, né? Erro ao salvar o usuário, alguma coisa assim mesmo. E aí agora eu vou fechar aqui. Tá. Ótimo. Então agora a gente criou uma função, né, que ele adiciona ou edita o usuário, né? Então agora a gente já está mais perto do CRUD aí da gente, né? Como eu coloquei aqui uma função chamada limpar usuário, eu acho bom a gente trabalhar essa função agora, antes de ir para as próximas, né? Então vou fazer aqui, ó, função para limpar o formulário do usuário. Ele já até leu minha mente de novo. O nome da função é limpar form usuário, né? Então ele já colocou aqui para mim também. Document get element by ID, né? Usuário ID, value null, né? E aí eu vou colocar para todos. Ele já preencheu para mim, né? Então ele preencheu aqui usuário ID já, usuário nome, usuário sobrenome, usuário idade, usuário CPF, né? E aqui eu vou ter que colocar mais um, né? Documents get element by ID. Vou colocar aqui o usuário button, né? Usuário btn. Paste content. Opa, errei aqui. Paste content. Que eu vou chamar de adicionar usuário aqui. Ele já preencheu para mim também, já descobriu o que eu queria fazer. Então com isso a gente tem também a função limpar usuário, né, que ela é essencial para a gente poder fazer aqui a função de adicionar ou editar um usuário, né, lá no nosso na nossa página, né, de CRUD. Agora nós vamos trabalhar outra função do CRUD, né, que é a função de leitura, né. Então seria a função para carregar e exibir lista de usuários, como ele já até leu meu pensamento aqui também, né? Então nós vamos começar aqui com vou pegar a sugestão dele, né? Function carregar usuários. Acho que é um bom nome. E aí, nós vamos pegar primeiro, né? Const que na verdade vai ser uma query, né? Collection db usuários, order by name. Pode ser. Vamos pegar a sugestão dele aqui, tá? Corrigir aqui. Então vou fazer aqui on snapshot. Então ele já fez a sugestão, né? Key snapshot, exatamente o que eu ia fazer. Const tbody document get element by ID, usuários. Aqui eu não vou chamar de usuário tab body, né? A gente chamou de usuários, vou chamar de usuários body. Certo. Tbody inner HTML, tá certo. Então já preencheu para mim também, né? Aqui eu vou colocar um if, por causa do snapshot estar vazio, né? Snapshot ponto empty. Então aqui tbody inner HTML, tr td co-span 6, nenhum usuário encontrado. Eu não vou colocar encontrado, não. Eu vou colocar aqui cadastrado, né, que eu acho que é um termo melhor, né? Return e fecha. Tá perfeito. Agora, no outro caso, né? Snapshot for each doc.
Então aqui, né? Ele já preencheu para mim também. Ao invés de usuário aqui, eu vou colocar user, termos que eu prefiro. Doc.data, tá certo? Né? Aqui vou colocar aqui const row igual. Sim. Vou tirar o que ele sugeriu aqui. E nós vamos colocar aqui um tr. Vamos colocar aqui então td cifrão. Onde está? Doc id. Tá certo. Vamos para o próximo. Aqui ele já colocou, né? User nome, tá certo. User sobrenome, user idade, tá certinho. CPF, tá certinho também. E aqui ele não colocou, né? Mas a gente vai colocar. TD class actions. Certo. Fechou aqui. Aqui então vai uns botões, né? Para editar primeiro. btn edit. Aqui ele já colocar, né, um clique editar usuário, né? Se for um doc ID, user.nome, user sobrenome, idade, CPF. Então já preencheu para mim, né? Idade, CPF, né? Editar botão, tá ótimo. Aceito a ajuda. Agora vamos fazer o outro, né? Então, aqui o de editar, a gente precisa fazer o de deletar também. Então vamos lá. Button class. Vou colocar então um botão delete que ele está sugerindo aqui. Um clique, né? Pode ser deletar usuário, doc ID, pode ser, né? Deletar botão, tá ótimo. Perfeito. Então fechou aqui embaixo. Fechou aqui também. Vamos fechar aqui, ó. Isso que tá errado. Tá faltando um. Opa. Aqui, vírgula. Depois colocar um var aqui. Inner HTML mais igual a root. Perfeito. Né? Ótimo. Tá lendo meus pensamentos. Leu de novo meus pensamentos. Então aqui eu não vou colocar esse erro. Eu vou colocar só os fechamentos mesmo. Só os fechamentos e aí a gente finaliza então, né, a função para carregar e exibir a lista de usuários. Ficou perfeita. Agora nós vamos trabalhar, né, a edição de usuário, né, em si. Então aqui ele já até colocou, né, a documentação e já colocou todo o código também. Então eu vou ser um cara humilde e vou aceitar o código dele, mas vou dar uma verificada aqui, né? Função para digitar o usuário, window editar usuário é igual a, aqui, né, um function, né? Fui colocar assim para ficar mais claro. Function id nome
sobrenome, idade, CPF, document get element by ID, usuário ID, value igual a ID, mesma coisa usuário nome, usuário sobrenome, usuário idade, CPF, usuário button, text content, aqui no caso atualizar usuário, perfeito. Editando o usuário aqui então marcado como true. E aqui eu vou colocar um window scroll to. Olha, leu meu pensamento de novo, já colocou o 00 aqui. Então, dá uma melhorada aí nessa aparência, né? Então agora, então aqui a gente vai rolar a página, né, com esse scroll to 00, né, para o topo, né, para ver o formulário. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o método de deletar o usuário, né, para a gente finalizar o nosso CRUD aqui. Então, aqui ele já até sabe disso, né, já colocou função para deletar o usuário e já começou também a criação da função, né? Então, me deu uma sugestão aqui, window.deletar usuário, vou manter, async function ID, tá certo? If confirm, tem certeza de deletar este usuário? Né? Ótimo. Eu só vou alterar aqui para ficar de uma forma que eu goste mais. Eu vou colocar uma negação, tá? Então, desejo realmente ter certeza que desejo deletar esse usuário. Vou fazer isso de uma maneira diferente, né? Return aqui. E aí eu venho aqui embaixo e coloco um try. Acho mais interessante, né? Então, await aqui o comando, né, do Firebase, né? Delete doc. Então, documento doc, né? DB o banco de dados, usuários ID, tá correto. Vou usar o mostrar mensagem, né? Usuário deletado com sucesso, ótimo. Vou pegar o erro do try, mostrar mensagem, erro ao deletar. Perfeito. Perfeito. Vamos fechar então essa função deletar usuário, né? Acho que ficou bom. E agora então o que falta, né, é a inicialização, né? Inicializar a lista de usuários, carregar página, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar o carregar usuários. Carregar usuários. E vou também colocar aqui um console log, né, se der certo, né? Pode ser o que a sugestão dele aqui, script carregado e Firebase inicializado, pode ser isso. Ótimo, então a gente finalizou aqui nosso primeiro CRUD, né? Agora é testar, né? Lembra que não tem o CSS ainda, vai ficar feio, mas espero que funcione.